Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Aqui estamos todos bem, tá? Bom, vamos ler então agora as duas cartas, começando pela primeira, que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Lembrando que é só a minha maneira de ler a Bíblia, né? O foco é, nessa leitura, Paulo em algum momento pede para construir templo de alvenaria e ficar ali dentro praticando todos aqueles rituais que ele chama de vazio? Não, Paulo não pediu nada, absolutamente nada em nenhuma de suas cartas. Nós vimos ali nos evangelhos, os apóstolos também, o próprio Cristo, vimos o livro de Atos e nada. Outra coisa, a característica dessa carta aos Tessalonicenses é a mesma que nós já vimos dos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, tá certo? É a advertência para que as pessoas estejam em Cristo, tá certo? Que não abandonem a sua fé e que amem-se uns aos outros, que é a doutrina do Cristo, tá certo? Lembrando outro detalhe também, que aqui em Tessalônica, Timóteo, Silas, Paulo, quando esteve lá, na sinagoga dos judeus, converteu muitas pessoas ao verdadeiro evangelho do Cristo, e por causa disso, a partir dali, Paulo começa a ser perseguido, e nós sabemos a história que ele até foi preso por causa disso e foi morto. Mas vamos exatamente à carta, que é o foco aqui do nosso vídeo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, as pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo lá em Tessalônica, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graças e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos realmente... Vamos lá de novo. Pois eles mesmos relatam de que a maneira... Vocês nos receberam como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Terminamos aqui o capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses e nada de ninguém pedir para construir templo. Vamos lá, capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nunca buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe cuida dos próprios filhos. Sentindo, assim, tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Olha só o que eles faziam, aqueles pastores.
aqueles mestres, aqueles bispos, aqueles apóstolos, aqueles presbíteros, que você já sabe o que significa, o que eles faziam enquanto pregavam o evangelho? Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Agora aquele pobre coitado põe a mão no bolso, 10% que ele tira do auxílio emergência lá que o Bolsonaro está dando para todo mundo, ele vai lá e tira R$30, que agora são 300, que ele deixa de comprar um saco de arroz e leva lá para o templo. Mas Paulo nunca foi pesado para ninguém. Vamos lá, continuando. Tanto vocês como Deus são testemunho de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das pessoas que creem no Cristo, que estão na doutrina de Cristo, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Acabamos o segundo capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses e nada de ninguém, e aqui em particular o apóstolo Paulo, pedir para construir prédios de alvenaria, dar o nome de igreja ou templo, fazer as pessoas ficarem lá dentro, praticando obras vazias. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão, o cooperador ou o diácono de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Mais uma vez aqui Paulo se pronunciando, se manifestando, não trinitariano. Olha só, não trinitariano. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor, então, o Pai é o Deus e o Cristo é o Senhor. Verso 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos falar de novo.
Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Terminamos aqui o capítulo 3 da primeira carta aos Tessalônicos e não vimos Paulo pedindo para construir igreja. Estou sendo sempre repetitivo na abertura do vídeo e cada fim de cada capítulo para não esquecer que o foco é Paulo ou qualquer pessoa dos evangelhos para cá pede para que nós que somos rebentos da nova aliança temos que construir templos, temos que ficar enfiado dentro deles. É por causa disso que eu estou lendo todos esses livros, tá certo? Então não vimos nada até aqui. Vamos lá. Capítulo 4 da primeira carta aos Tessalônicos, escrita por Paulo. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Bom, então Paulo está dizendo o seguinte, quanto ao mais, nós instruímos vocês como é que vocês devem agradar a Deus em relação à vida de vocês. E a gente vai ver aqui, tá certo? Agora lhes pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Nisso o quê? Como deve agradar a Deus através das suas vidas. Pois, vocês conhecem os mandamentos. Opa, olha Paulo falando de mandamento aqui. Que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Qual foi o mandamento então que o Cristo, nós que somos discípulos deles, e eles também, qual foi o mandamento? Vamos lá. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Não prejudique e nem se aproveite do seu irmão. Ame o seu semelhante. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Portanto, agora vocês construam igrejas para agradar a Deus, frequentem os templos, construam tanques batismais, joguem as pessoas na água, tirem, deem cargos eclesiásticos, façam faculdade de teologia, sejam líderes, pastores. Paulo está dizendo isso para agradar a Deus? Não. Paulo está dizendo que nós não temos que prejudicar o nosso semelhante. Está difícil de entender isso, templocentristas. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros como Cristo nos amou. E assim o mundo vai reconhecer que vocês são discípulos de Cristo, e eu também. Entenderam? Tá claro? E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforçam-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou aos que já morreram, tá? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha, aqui, né, algumas pessoas estão dizendo, quando vai me criticar em relação aos meus vídeos de Ellen White, olha, Paulo disse que ele estaria vivo. Quando Paulo aqui, nós, os que estivermos vivos, Paulo tinha fé que estaria vivo. Eu também tenho a minha fé que eu gostaria de estar vivo quando Cristo voltar. Porque ninguém sabe o dia e a hora, a não ser Ellen White que profetizou, né? Aliás, deu seu crivo de profetiza, quando os homens lá disseram, olha, em 1844, 22 de outubro de 1844, vai passar do santo para o santíssimo e tal. Mas aqui, quem é que não quer estar vivo? Quem é que não quer passar pela morte ou pelo sono? Todos aqui não queremos morrer. Morrer é uma coisa, é um mistério que a gente não quer passar por esse mistério, né?
Você está compreendendo? Porque Paulo diz, então, nós os que estivermos vivos, porque ele também tinha fé que Cristo voltaria na época dele, como eu tenho fé que Cristo vai voltar na minha época. E nem por isso eu sou um profeta e agora os adventistas, para defenderem Ellen White, que profetizou um monte de coisa que não aconteceu, querem se justificar através dessa passagem de Paulo, que está completamente descontextualizadas quando eles querem defender Ellen White. Mas vamos continuar. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Olha, não se preocupa. O Cristo vai voltar logo. Não se atemorizem, tenham paz, amem-se uns aos outros. Compreende? Por isso que Paulo dizia, e nós, os que estamos vivos. Tá certo? Bom, termina, porque o foco aqui é o quê? Paulo pediu para construir templo? Não. Terminamos aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, aos Tessalônicos, o capítulo 4, né? E nada de Paulo pedir para construir templo. Vamos lá. Capítulo 5, o último capítulo desta carta, dessa primeira carta de Paulo aos Tessalônicos. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, com dores, a mulher grávida. Vamos ler de novo, vamos começar tudo de novo, que eu não consegui ver sentido no que eu estava lendo. Vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Veja, Paulo está repetindo aqui o que ele já disse anteriormente. Como eu disse, Paulo, então, começa a se tornar repetitivo, porque a mensagem no seu bojo é a mesma. Tá certo? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Eles lideram no Senhor e os aconselham. Você viu o Cristo pedindo para construir templo e ter líderes ali dentro enfiado para liderarem pessoas? Não. Você viu como o Cristo liderou as pessoas? Como? Sendo que humilde, distribuindo palavras de consolo, de conforto. É nesse sentido, tá certo? Como Paulo está fazendo, como nós estamos vendo aqui nas cartas que ele escreveu. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Qual profecias? Não desprezem aquilo que está sendo proferido, está sendo falado. Ok? Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós,
Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Poderia estar escrito assim, ó, seja lida a todas as igrejas, ou a igreja de Tessalônica, mas está escrito a todos os nossos irmãos. Agradeço, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Terminamos aqui então, o quê? A leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, e nada de Paulo pedir para construir templos. Você está aprendendo, lendo como se deve ler a Bíblia, os livros, os capítulos, linearmente, para entender qual era a intenção de Paulo, qual era a mensagem principal de Paulo. Era para que todos cumprissem o mandamento do Cristo. Qual? Amem-se uns aos outros como ele nos amou. Tá certo? Um abraço e até o próximo livro, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Ok? Até lá então.